Oi, galera, tudo certinho com vocês? A aula de hoje é um desdobramento da nossa última aula de geomorfologia, na qual nós trabalhamos os agentes externos da Terra e os fenômenos relacionados a eles. Essa aula está dividida em 3 partes. Nessa primeira, nós vamos falar sobre a relação entre pedogênese e intemperismo, os elementos que constituem o solo, os fatores de formação do solo e quais são os horizontes de um perfil de solo completo. Na segunda parte, falaremos dos processos relacionados à degradação dos solos. E na terceira e última, discutiremos os processos que favorecem a conservação dos solos. Tá certo? Então vamos lá. Para estudar os solos, a geografia bebe de uma ciência chamada pedologia, que se debruça sobre questões relativas à origem, classificação, forma e propriedades dos solos. Mas a pergunta que não quer calar é: da onde vêm os solos? Como eles se formam? O fenômeno que dá origem aos mesmos é chamado de pedogênese. Esse fenômeno constitui um processo contínuo que causa a degradação e decomposição das rochas. Nas aulas passadas, nós já vimos que esse processo de transformação das rochas se chama intemperismo. Logo, a base da pedogênese, que na etimologia da palavra significa origem dos solos, é o fenômeno intempérico. Vocês lembram que eu também disse para vocês que o intemperismo varia de acordo com o clima? Então, quando observamos uma região de clima árido e que sofre com escassez de chuva, sabemos que lá ocorre predominância de pedogênese relacionada a intemperismo físico. Como esse intemperismo promove basicamente fratura e desagregação da rocha, o desenvolvimento do solo fica comprometido e limitado, deixando ele raso, rachado e pedregoso. Todavia, quando observamos uma região de clima úmido, geralmente concentrada na zona intertropical do planeta, e que possui elevados e constantes índices pluviométricos, sabemos que lá ocorre predominância de pedogênese relacionada com intemperismo químico. Já esse tipo de intemperismo não se relaciona fundamentalmente à alteração da estrutura física da rocha, só para lembrar o que a gente já falou, mas à alteração da sua mineralogia por conta de reações químicas, lembram? Logo, o desenvolvimento desse solo tende a ser completo, fazendo ele ficar profundo e passar por grandes diferenciações da sua parte superior até a mais profunda. Agora nós já entendemos a origem dos solos. Vamos tratar então dos elementos que constituem ele. Como eu disse que o solo tem origem da transformação de uma rocha, então vocês devem imaginar que ele é composto de partículas minerais, certo? Essas partículas possuem composição e tamanhos diferentes, dependendo da rocha que lhe deu origem. Quando as pessoas falam da fertilidade de um solo, elas costumam dar pouca importância à relação dessa fertilidade com a constituição mineralógica dele. A associação entre fertilidade e matéria orgânica é muito mais comum, pois sabem que isso é um grande erro, não porque a matéria orgânica não seja importante, mas porque a base da fertilidade do solo, o que vai dizer se um solo é efetivamente fértil na sua origem, são os minerais que compõem ele, que vêm da sua rocha sã. Mas como já foi dito, um outro elemento importante na constituição do solo é a matéria orgânica, que vem da decomposição de seres vivos que caem mortos sobre o solo. A matéria orgânica decomposta se chama humus, e a sua espessura e quantidade no solo vão variar segundo condições climáticas. Logo, regiões de climas quentes, as de baixas latitudes, possuem elevadas taxas de decomposição por conta do calor, que serve como um catalisador, ou seja, um acelerador das reações químicas. Além dos minerais da matéria orgânica, o solo também é composto por água e ar. Mas, Mirelle, como a água e o ar entram no solo? O solo possui 2 propriedades, a porosidade e a permeabilidade. A porosidade é exatamente o que o nome quer dizer, a existência de poros, buraquinhos entre os sedimentos que compõem o solo, e a permeabilidade é a conexão entre esses buraquinhos, entre esses poros. Essas 2 propriedades são fundamentais, pois elas permitem a entrada, que se chama infiltração, e a circulação tanto da água quanto do ar.
Quando qualquer uma delas fica ausente, ou seja, quando não existe porosidade ou quando não existe permeabilidade, isso compromete a vida que o solo sustenta, como, por exemplo, a respiração das raízes e a absorção da água pelos vegetais. Depois de falarmos com detalhes sobre os elementos que compõem os solos, vamos discutir os fatores de formação deles. O primeiro fator, que é fundamental para a formação dos solos, nós já discutimos bastante aqui. É o material de origem que vem da rocha, que sofre pedogênese. Outro fator importante é o relevo, que com suas diferentes formas gera desigual distribuição da água da chuva, da luz e do calor sobre o solo. Se vocês observarem na imagem, a forma com um topo de relevo mais plano favorece o intemperismo químico, dando origem a solos mais profundos e bem drenados. Provavelmente essa é a melhor área para um plantio. Por outro lado, o relevo pontiagudo ele possui uma infiltração ruim e um processo erosivo bastante acentuado, dando origem a solos mais rasos, com certeza. Só para reforçar o que já falamos sobre clima, ele é fundamental no processo de formação do solo, pois a temperatura e a umidade regulam a velocidade, a intensidade e o tipo de intemperismo da rocha. Em relação aos organismos vivos que influenciam na formação do solo, eles podem ser micro-organismos, tipo bactérias e fungos, animais ou vegetais. Eles podem agir na decomposição dos restos vegetais e animais, na conservação do solo, na sua alteração de uma maneira geral ou até mesmo na sua degradação. Para fechar, temos como fator o tempo que um determinado bloco rochoso está sujeito à exposição, ou seja, está sujeito a intemperismo que vai dar origem ao solo. Para um solo se tornar bem desenvolvido e profundo, ele demanda um lapso temporal bastante extenso. Agora que vocês entenderam todas as condições, fatores e elementos necessários para a constituição de um solo, vamos caracterizá-lo. Para isso, antes eu preciso explicar algumas coisas. A primeira é o que é um horizonte do solo. Um horizonte é uma camada que está a uma determinada profundidade do solo e que, por isso, possui características específicas. O conjunto dos horizontes vai dar origem a um perfil de solo, e esse perfil dita as características do mesmo. Na imagem, nós vemos um perfil de solo completo, mas não necessariamente todos os solos possuem todos esses horizontes. O horizonte O é o mais externo e mais escuro. Ele é composto basicamente de matéria orgânica e a sua espessura varia de acordo com o clima, como nós já vimos anteriormente. Alguns solos possuem uma grande dependência desse horizonte para sustentar vida. Um bom exemplo disso é o solo amazônico, que apesar de ser a base de uma floresta muito rica e diversa, é um solo bastante pobre. Mas então, como a floresta sobrevive? Você deve estar se perguntando. E eu te respondo. As altas taxas de decomposição da matéria orgânica derivadas das elevadas temperaturas e umidades da região permitem uma constante reposição do horizonte O, dando origem ao que nós chamamos de serrapilheira. Assim, essa serrapilheira é uma camada superficial de matéria orgânica que fornece os nutrientes necessários para a floresta se sustentar. O horizonte A fica abaixo do horizonte O e também é bastante escuro devido à matéria orgânica que se desloca em direção a ele. Ele é bastante erodido e alterado por ser o horizonte sobre o qual os seres vivos atuam. Em ambientes muito úmidos, as altas taxas de infiltração deslocam minerais desse horizonte para os mais profundos, em um processo chamado de lixiviação, que nós trataremos mais à frente. O horizonte E é uma zona de transição entre o horizonte A e o horizonte B. O horizonte B é o que chamamos de solo propriamente dito, sendo o melhor para os estudos científicos por não ter sofrido interferências externas ou erosão. Esse horizonte concentra a máxima expressão de cor e agregação e de materiais removidos dos horizontes acima. Já o horizonte C é o que nós chamamos de saprolito, sendo ele composto de rocha alterada ou material inconsolidado. Ele é a rocha no início do processo de pedogênese. O horizonte D, o R, finalmente,
é o que nós chamamos de rocha-sã, rocha-matriz ou rocha-mãe. As 3 designações se referem à rocha que deu origem ao solo antes do processo de pedogênese. Então é isso, galera. Chegamos ao final da primeira parte da nossa aula sobre solos. Na sequência, vamos falar sobre os processos de degradação dos mesmos. Aguardo vocês lá.